Quero falar de um outro tema, e aí vamos passar um pequeno, rápido filminho, para depois eu fazer um comentário, que eu acho que tem também uma outra visão, um desenho a mais, que muitas pessoas não estão percebendo. Eu, pelo vício da minha profissão, de 60 anos de advogado investigativo, procuro sempre ver o outro lado do espelho. Porque a gente, quando só olha para o espelho, a gente só vê a nossa imagem. E o melhor esconderijo, portanto, para não serem vistos, aqueles que não querem ser vistos, é esconder-se atrás dos espelhos. Que muita vaidade se olha no espelho e não olha em outras direções e não enxerga coisas que têm que ser enxergadas. Vamos ao filme, meu querido Bill. De reações às decisões do TSE, Augusto, mais uma informação, editorial do jornal O Globo, desta terça-feira, condenou de forma clara a censura imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral na última semana ao site O Antagonista, à Jovem Pan News e ao jornal Gazeta do Povo por veicularem matérias consideradas pela campanha de Lula desabonadoras ao candidato. Em um dos trechos, o Globo destaca, abro aspas, está cada vez mais evidente que no afã de combater a desinformação, o TSE vem cometendo exageros que configuram censura descabida a veículos de imprensa, proibida pela Constituição, fecho aspas. No sábado, a Folha de São Paulo também pediu mais parcimônia da Corte Eleitoral em sua caça às alegadas fake news. A Associação Brasileira de Jornais e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo foram outras instituições que condenaram as censuras. A Gazeta do Povo precisou remover 31 postagens, inclusive as que tratavam do bloqueio de transmissão da CNN na Nicarágua, a mando do ditador Daniel Ortega. A Jovem Pan precisou retirar do ar entrevista em que Mara Gabrilli respondia a perguntas sobre a morte de Celso Daniel. Já o Antagonista teve que deletar reportagem com áudios em que determinado indivíduo associado ao crime expressa sua opção por um candidato à presidência, além de ser proibido de publicar matéria posterior mencionando a censura sofrida. É claro que eu não vou aplaudir o Globo, a Rede Globo, nem a Folha de São Paulo. E por que não vou aplaudir, embora tenham sido produzidos 2 editoriais condenando a censura e a atitude do Tribunal Superior Eleitoral? Em primeiro lugar, porque não apenas eu, pessoalmente, mas a minha parte eu venho fazer. Muitas pessoas estão enxergando essa censura há muito tempo. Então, essa manifestação tardia do Globo, da Folha, aparentemente é uma reconciliação com a constitucionalidade e com a legalidade, mas não é. O que está por trás é o seguinte: claro que, repito, o Globo e a Folha já teriam conhecimento há muito tempo, teriam não, tinham conhecimento há muito tempo das exorbitâncias, dos desmandos, das ilegalidades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob a liderança, no começo, principal liderança, de Alexandre de Moraes, Barroso, Fachin e todos os outros. Então, por que quem via estava em silêncio? Folha de São Paulo e o Globo. Porque agora resolveram dizer que está acontecendo o que aconteceu ao longo de quase 4 anos, numa constante ação de destruição de um governo e de um governante, com inquéritos do fim do mundo, com prisões descabidas. Então, como é que tudo isso não era visto? Claro que era visto. Então, é uma reconciliação com a legalidade e com a constitucionalidade? Não, não é. Eu vou tentar dar a minha humilde contribuição para desvendar essa misteriosa atitude democrática e legalista e constitucionalista do Globo e da Folha. É que o Globo e a Folha possuem donos. Os donos do Globo, família Marinho, os 2 irmãos principais, que são as maiores fortunas pessoais do Brasil. E a Folha também tem dono. Mas acontece que o que eles perceberam é que deixaram o TSE e o Supremo Tribunal Federal ir muito longe. Foram deixando. Não lhes importava o que estava acontecendo. Só que eles falaram em um determinado momento, e aí, porque começou a lhes doer o calo no dedo do pé, começaram a perceber que esses tribunais que foram longe demais vão ainda mais longe. Seja quem seja que esteja no comando da nação. Então, os jornalistas continuam sendo, na sua grande maioria, militantes de esquerda e usam os meios de comunicação em que trabalham para fazer a sua militância, o seu ativismo, para deformar a opinião das pessoas, para
desinformar, para não ter compromisso com a verdade, divulgar as fakes, as mentiras, para fazer com que a opinião do jornal seja uma opinião manca para um lado só. Só que num determinado momento, os donos dos jornais, os patrões que estão pagando estes esquerdistas sectários, estão vendo que o barco deles, o Globo, a Folha, começou a ir em direção à cachoeira. Já está bem próximo da cachoeira. E talvez, inevitavelmente, vá cair na cachoeira. Ganhe quem ganhe a eleição, porque eles permitiram que os seus agentes, que os seus funcionários, eu não vou chamar de jornalistas, que os seus ativistas fossem os protagonistas de uma história que eles criaram. De uma história que eles criaram e escreveram para o futuro próximo, que é a história que eles querem ver implantada na realidade. É por isso que, na reta final de 4 anos de um governo massacrado e espancado por todo tipo de ilegalidade, pelas mentiras, pelas fakes, pela omissão de notícias boas relativas a um governo, mas pela prevalência apenas daquilo que era ruim ou que foi inventado para ser ruim, e isto já está feito. Eu disse desde o primeiro dia, esses ministros dos chamados tribunais, é difícil dizer, superiores, estão cobertos, têm cobertura, têm costas quentes, têm proteção, têm interesses por trás deles ou dentro deles. Não adianta dizer eu respeito as instituições, mas estou vendo que o Supremo Tribunal Federal tem gente ali que não está agindo corretamente. Então não cabe respeitar a instituição, porque a instituição sozinha não age. Ela age pelas pessoas que estão ali dentro, que agem em seu nome. Portanto, vamos deixar cair as fichas o máximo que nós pudermos para entender que quem sai fora do eixo, dos trilhos, da órbita, não pode ser simplesmente paradigma, modelo e exemplo a ser seguido, e pior, não pode ser exemplo a ser obedecido. E é esta aflição que nós, que falamos isso sempre, temos. A de muitas pessoas que não conseguem ver o tal desenho a mais, o tal quadro a mais, aquilo que está ali adiante, escondido, aquilo que está atrás do palco, da cortina fechada do palco. Temos que enxergar o todo. E aí temos que tomar posições com base em enxergar e enxergarmos tudo o que é preciso ser visto. Um beijo no coração das pessoas de boa fé. Deus os abençoe.